conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz mais: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e em tudo quanto fizer prosperarás. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, do versículo 20 ao 21. A palavra de Deus para os nossos corações. Coisa boa é estar na presença de Deus, ouvir a sua voz e adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Amém? Os irmãos acharam? E diz assim: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez, e prosperou. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar, glorificando uma palavra de transformação, uma palavra, um exemplo a ser seguido do rei Ezequias, um rei a qual fez a diferença na nação de Judá, um rei que não seguiu o caminho de seu pai, mas ele decidiu servir a Deus em fidelidade, em comunhão, com o coração voltado para as coisas de Deus. A qual nós lemos aqui nessa noite a palavra de Deus, a qual diz: ele fez o que era bom, ele fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. Ezequias tinha tudo para dar errado, porque ele não teve um exemplo dentro da sua própria casa. O seu pai Acás, rei de Judá, no seu reinado, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as leis do Senhor, porque o seu pai Jotão era um servo de Deus, fez o que era bom e agradável aos olhos do Senhor. Mas Acás, ele se desviou dos caminhos do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Ele não seguiu as leis e os mandamentos do Senhor, ele se afastou de Deus, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Assim diz as Escrituras Sagradas. Mas Ezequias é um exemplo a ser seguido, porque ele nos mostra que o seu passado, o passado não define o seu futuro. Tem pessoas que gostam de colocar culpas nas pessoas por causa da sua derrota, por causa da sua vergonha, ou porque não deu certo na vida, fica tentando achar uma justificativa e colocar culpa em alguém. Mas quando nós olhamos para a vida de Ezequias, vemos que Ezequias aqui, ele quebra esse conceito. Porque somos nós que decidimos, é você que decide adorar a Deus ou não. Somos nós que decidimos buscar a bênção ou a maldição, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Mesmo Ezequias não tendo um bom exemplo dentro da sua própria casa, ele decidiu andar em fidelidade e em comunhão para com Deus vivo. Já que os meus pais não serviram a Deus, já que os meus pais não buscaram a face de Deus, decido eu servir a Ele em verdade e em espírito. Ezequias não teve, irmãos, este exemplo dentro da sua própria casa. Ele poderia seguir o caminho de seu pai. Olha o reinado do seu pai, um reinado de fracasso, um reinado de derrota, porque se afastou de Deus. Quando o homem e uma mulher se afastam de Deus, a vida dele ou dela é de ladeira abaixo, é de vergonha, é uma vida de opressão, é uma vida de angústia. Acaso o pai de Ezequias, ele teve uma vida de opressão, foi oprimido pelas nações vizinhas, pelo inimigo que o perseguia?
O inimigo vergonhou, foi um reinado de vergonha. Mas se você olhar para o pai de Acás, Jotão, avô de Ezequias, ele andava com Deus. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, e no seu reinado, Deus o prosperou. Deus o abençoou. Ele derrotou os inimigos amonitas, e os amonitas começou a pagar tributo no seu reinado, e Deus o prosperava. O seu filho, Acás, poderia ter seguido o mesmo exemplo. É como muitos crentes nos dias de hoje, irmãos, conhecem o mandamento, conhecem a lei do Senhor, conhecem a palavra de Deus, mas não segue. Conhece os mandamentos de Deus, mas não pratica. Conhece a palavra, mas o seu coração está longe das coisas de Deus. E esta palavra aqui me chamou a atenção. Eu observando esta palavra, mergulhando nela, eu pensei, este rei Ezequias tinha tudo para dar errado. Ele poderia se justificar, já que meu pai não foi um exemplo para ajudar, já que meu pai não foi um exemplo para toda a nação e nem para a nossa casa, para a nossa família, eu também não vou ser exemplo. Eu vou seguir os passos do meu pai, mas ele decidiu ser um verdadeiro servo de Deus. Buscou o Senhor enquanto se pôde achar. O passado de seu pai não definiu o futuro do rei Ezequias, porque ele fez a diferença, irmão. Vamos ver aqui um mau exemplo, um exemplo negativo que o seu pai Acás deixou para a nação de Judá e para o seu filho Ezequias. Um rei que conhecia a palavra de Deus e seguiu aos deuses pagãos, sacrificou até mesmo seus próprios filhos, como diz as Escrituras Sagradas. Então imagina o trauma que Ezequias passou em sua infância, em saber que seu pai era um homem ímpio, que conhecia a palavra e seguia os deuses pagãos, até mesmo ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Mas foi um reinado de tribulação, de opressão. O inimigo se andou na vida de Acás, porque não seguiu e não buscou o Senhor, o Santo de Israel. Acás morre. E Ezequias agora ele começa a reinar em seu lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui que ele faz o que é bom, reto, verdadeiro perante o Senhor. Que nós possamos seguir esses exemplos como cristãos, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para servir a Deus em verdade e em espírito. Ezequias, ele poderia fazer como muitas pessoas fazem no dia de hoje. Querem culpar alguém por causa do seu fracasso. Eu hoje sou assim, nada dá certo na minha vida por causa do meu pai. Nada dá certo na minha vida porque eu não tive um bom exemplo da minha mãe. Muitas pessoas pensam desse jeito. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, vemos que a palavra de Deus, ela muda conceito, ela transforma vidas, porque faz nós entender que a decisão parte de nós, em querer fazer a diferença. Tem muitas pessoas que culpam o pastor, o meu ministério não deu certo, porque eu não tive a oportunidade que era para ter, o meu ministério se acabou por causa de A, por causa de B. Não! Deus chamou você para você fazer a diferença. Como Ezequias fez a diferença, faça você também a diferença. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos nós que decidimos. Somos nós que escolhemos. Senhor, que eu siga, que eu escolha a te servir em verdade, em espírito. A Bíblia nos ensina, irmãos, que cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. Acás, ele fez a sua escolha. Teve um reinado de opressão, de vergonha, de lutas, de perdas. Perdas materiais, perdas financeiras. Pessoas foram levadas cativas. Pessoas perderam a vida por causa da desobediência de um homem. Porque através das nossas ações há uma reação. Então, Ezequias, ele fez a diferença, porque as escolhas partem de nós. Como diz as Escrituras Sagradas, está escrito em Ezequiel, meus irmãos, capítulo 18 e versículo 20. E eu vou ler para a igreja nessa noite. Porque cada um de nós é responsável por nossas escolhas. Escolha servir a Deus em fidelidade, em espírito
e em comunhão para com Ele. Olha o que a Bíblia diz: aquele que peca é que morre, porque o salário do pecado é a morte. O filho não sofrerá por causa do pecado do pai, nem o pai por causa dos pecados dos filhos. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. E a Bíblia diz que cada um é responsável por si mesmo. Acas fez a sua escolha e sofreu, foi desonrado, foi envergonhado. Mas quando nós lemos aqui na palavra de Deus, o rei Ezequias fazendo o que é bom, reto, verdadeiro perante o Senhor, mas no finalzinho vai dizer assim: ele seguiu a Deus de todo o seu coração e o fez e prosperou. Porque o crente, quando o homem e a mulher decide buscar a Deus, Deus ele estende as suas mãos lá do seu alto céu. Aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, ele estende as mãos para abençoar em tudo que você faz. E aonde você colocar a planta dos seus pés, aleluia, Deus fará prosperar. E Deus fez o caminho do rei Ezequias prosperar, porque ele decidiu andar em fidelidade para com Deus. Olha aqui, irmãos, as consequências do pai de Ezequias, a qual Ezequias não teve um bom exemplo de um homem de Deus dentro da sua própria casa, homem que não quis seguir a Deus. Olha aqui as consequências. O inimigo, ele vem ensinar o quê? Matar, roubar e destruir. Quantas pessoas cegas têm a palavra de Deus, mas não quer servir a Deus, está sofrendo, está perdendo, passando por lutas e perdas na vida e não acorda. A casa é um erro atrás de outro. Ele tivesse se humilhar a Deus, pedir perdão para Deus tirar ele daquela opressão, ele continuava nos seus maus caminhos. Vamos ler aqui o que aconteceu na vida dele em segundo as Crônicas, capítulo 28, versículo 5. É uma palavra de Deus para o nosso coração. Porque Deus quer abençoar a minha e a sua vida. Deus quer fazer o meu e os seus caminhos prosperar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ninguém é culpado. Você pode fazer a diferença. Deus pode mudar a tua história através das suas escolhas, através da sua vida, aleluia. E através da sua vida muitas pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus. Mas este rei, o pai de Acaz, o pai de Ezequias, não quis buscar o Senhor. Olha o que aconteceu com ele. Em 2 Crônicas 28, versículo 5, que diz assim: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais feriram e levaram dele um grande cativeiro, uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Ramalias, matou um dia em Judá 125 mil homens belicos, por quando deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. Não deixe Jesus por nada nessa vida. Não deixe Jesus por nada nessa vida. A luta pode estar apertada, a perseguição pode vir contra a sua vida. Ande em fidelidade para com Deus, porque o servo fiel, Deus guardará debaixo das suas mãos potentes e poderosas. Mesmo Acaz sofrendo tudo isso, irmãos, essa perda, o rei se levanta, o rei Ciro contra ele, mata, rouba, leva pessoas em cativeiro. Este homem devia se humilhar perante Deus para pedir perdão dos seus pecados. Não, ele continua cometendo um erro atrás de outro. Ele devia buscar socorro em Deus, ele vai buscar socorro no rei da Síria. Ele vai buscar socorro, aleluia, confiando na força humana. E o que aconteceu? O rei da Síria colocou ele na aperto, oprimiu ele cada vez mais, porque buscou ajuda na pessoa errada. Se você veio aqui nessa noite buscar ajuda em Deus, você vai sair daqui de posse de vitória. Aleluia, glória a Deus. Ezequias não deixou que o seu passado definisse o seu futuro, mas ele andou em fidelidade para com Deus, porque ele fez o que era reto e o que era bom perante o Senhor teu Deus. Ele não andou segundo os caminhos
dos ímpios. Ele não andou segundo o caminho e exemplo de seu pai. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. E ele sabe que em Salmos capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz mais: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e em tudo quanto fizer prosperarás. Ezequias decidiu andar em fidelidade para com Deus, porque ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. Oh, glórias! O inimigo pode se levantar, mas Deus, ele é maior do que o inimigo da nossa alma. E este rei aqui foi um exemplo para a sua família. Este rei aqui foi um exemplo para a sua nação. Ele transformou a nação, irmãos, através da palavra de Deus. Uma nação que se esqueceu de Deus. Uma nação que não buscava mais ao Senhor. Uma nação que não orava, não buscava, não jejuava. Uma nação que ficou no caminho da idolatria. Mas através de Ezequias, e pode ser também através da minha e da sua vida, aleluia, ele começou a convidar a nação de Judá para se arrepender e para buscar a santidade de Deus, aleluia. E aquela nação se converteu. Ele transformou aquela nação através da palavra, da adoração, da comunhão ao Senhor, aleluia. Porque em Romanos está escrito: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ezequias, ele não se conformou com o estilo de vida do seu pai, com a idolatria que Judá estava seguindo, mas ele transformou pelo poder da palavra. Ele disse que era bom e reto perante o Senhor. Por isso que Deus fez prosperar o seu caminho. Tem pessoas que estão passando por luta e não sabem por quê. Tem pessoas que estão numa prova, uma angústia, uma opressão. Crentes, pessoas que servem a Deus, estão sendo oprimidas pelo diabo. Mas nestas noites, em nome de Jesus, Deus quer quebrar as algemas, os agrilhões do inferno e te dar vitória nessa noite. Nós olhamos para essa palavra aqui, irmãos. Eu olho para o rei Acaz e olho para a vida de seu filho. 2 reis, 2 caminhos. E cada um escolheu o seu caminho. Acaz escolheu o caminho da maldição, mas Ezequias escolheu o caminho da bênção. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está seguindo? Porque Deus colocou diante de nós 2 caminhos. Um caminho que te traz vitória, um caminho que te traz paz, um caminho que te traz cura para a sua alma e para a sua vida. Outro caminho que traz tristeza e angústia. Deus colocou diante do seu povo 2 caminhos, como está escrito, irmãos, no livro de Deuteronômio. Olha o que Deus diz nessa palavra. Olha o que Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Olha o que Deus diz para o seu povo: os céus e a terra tomam hoje de testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele lhes dará muitos anos de vida. Não te aparta do caminho do Senhor, irmãos. Não te aparta dos mandamentos de Deus, porque Ele tem muitos anos de vida para a sua vida e para a sua casa. Igreja, vamos ouvir a voz de Deus. Igreja, vamos andar em fidelidade para com o Senhor Jesus. Se eu e você tem falhado no caminho, vamos pedir perdão a Ele. Vamos dizer: Senhor, me ensina a ser fiel a Ti. Senhor, me ensina a andar em fidelidade a Ti, Senhor. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E o Senhor te tomará pelas tuas mãos. Aleluia. As horas estão correndo. Falta 5 minutos para acabar. Mas eu creio que o Senhor já está falando fortemente aos nossos corações nessa noite. E eu vou resumir essa palavra, senão nós vamos ficar aqui até 9 horas. Mas os irmãos já puderam entender que quem anda em fidelidade para com Deus tem a bênção de Deus sobre a sua vida.
vez eu vou falar essa palavra nos seus pontos exatos, uma palavra transformadora para os nossos corações. Mas eu quero dizer que Ezequias, o rei Ezequias, ele não deixou que o passado, ele não deu desculpa para buscar a Deus. Ele fez o que foi necessário para agradar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus o prosperou em tudo o quanto ele fazia. Deus abençoava, porque ele escolheu agradar a Deus. Certa feita, irmãos, aqui no livro de 2 Crônicas de Deus, e depois destas fidelidades, porque ele andou em fidelidade, mesmo que você ande em fidelidade para com Deus, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair por terra. A Bíblia vai nos dizer que o rei Senaqueribe, ele se levanta e se acampa contra as cidades fortes de Judá, tentando separá-la para si. A palavra de Deus vai nos dizer que Ezequias, vendo que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra, ele pede para tampar todas as fontes de água, porque ele dizia: por acaso vai entrar Senaqueribe aqui e vai ver tantas águas em Judá? Ele falou: vamos tampar todas as fontes de água, mostrando a nós tampar as brechas do inimigo. E o rei Senaqueribe se levanta, começa a afrontar Ezequias, começa dizendo, falar para ele: olha, nós vamos destruir Judá, nós vamos destruir você, Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer que o povo de Judá ficou com medo, por causa do rei da Síria e por causa da sua força militar. Era na época um exército invencível. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias reúne toda Judá na praça. Ele traz uma palavra de encorajamento para ele. Ele traz uma palavra de encorajamento para a nação de Judá, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. Ele conhecia o Deus a qual ele escolheu a servir, aleluia. Não era o Deus de seu pai, como morreu envergonhado, mas o Deus dele era o Deus verdadeiro. Ele coloca o povo ali na praça, como diz as Escrituras Sagradas, e ele diz assim ao povo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, aleluia, porque há uma força maior conosco do que com eles. Com eles estão os braços de carne, mas conosco, aleluia, os braços do Senhor, para nos ajudar e para guerrear as nossas terras, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que o povo descansou na palavra do rei Ezequias. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Escolha servir e ser fiel a Deus, e Deus fará prosperar os seus caminhos. Deus fará prosperar a sua vida, aleluia. O inimigo pode ir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir ferido diante de ti. No livro de Isaías, capítulo 23, versículo 3, diz assim: quem confia em Deus nunca será confundido. Confie em Deus os seus planos e eles serão bem estabelecidos, diz as Escrituras Sagradas, aleluia. Descansa no seu coração. Ezequias disse ao povo: não temais. Sabe quantas vezes tem essa palavra não temais na Bíblia Sagrada? 365 vezes. É Deus dizendo hoje para você: não temas. É Deus dizendo para você: amanhã não temas. É Deus dizendo no mês que vem para você: não temas. É Deus dizendo o ano todo para a igreja: não temas.